Muito bem, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula propriamente dita e o nosso principal objetivo nesta aula de hoje é uma aula diferente. Podem ver que eu mandei para os senhores um arquivo com 53 páginas em que eu selecionei as principais decisões do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, sobre, obviamente, direito do trabalho. Nessa aula de hoje, por que eu separei essas questões? Ótimo, o arquivo é para que vocês leiam depois, para aqueles que queiram se aprofundar, evidentemente, mas vocês podem ler depois, que são trechos da decisão que o juiz realmente partiu por aquele lado ou pelo outro, fundamentando. Pessoal, por que é importante a gente ler essas decisões? Primeiro, porque você vai criando um raciocínio jurídico. Você vai entendendo que a pessoa ingressou com uma reclamação trabalhista, a empresa contestou, houve uma sentença, teve um recurso para o TRT e houve um outro recurso, no caso revista, para o TST, Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E lá o TST, gente, é como se fosse o nosso órgão maior da área trabalhista. E ele dá, obviamente, uma decisão que não é uma decisão vinculativa, ou seja, não obriga os empregados não obriga os empregados ou as empresas ou juízes a seguirem, mas pelo menos dá um norte para todos nós desse ponto, tá bom, gente? De como deve seguir a linha trabalhista. Então essas decisões, gente, são de extrema importância. Eu digo, gente, que essa aula de hoje, esta aula, ela é tão importante quanto uma aula de questões. Então a aula de hoje, nós vamos verificar tudo que nós aprendemos na primeira parte desse semestre e nós vamos colocar em prática. Porque aí está a diferença do conhecimento e da sabedoria. Qual a diferença, pessoal, de conhecimento e sabedoria? Conhecimento, como o próprio nome já diz, você tem aquela cultura, só que você não coloca em prática. O que é a sabedoria? Você tem aquela cultura, você tem aquele conhecimento, aí você coloca em prática. O nome disso é sabedoria. Então a aula de hoje, gente, eu chamei de aula prática de direito do trabalho, mas é uma aula de sabedoria, tá bom, gente? Para a gente pegar o que nós já aprendemos e saber como isso lida no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Então serve para raciocínio jurídico. 2, serve para fixar a matéria. Por quê? Toda vez que nós contamos uma historinha, você grava muito mais fácil. Vou te dar um exemplo. A Bíblia. Se você ler a Bíblia, um exemplo, poderia pegar outros exemplos de livros sagrados, mas eu vou pegar a Bíblia que se utiliza aqui no Ocidente. Gente, são contadas historinhas, não é? São histórias. E por que a gente grava, né? Fixa? Porque é uma historinha. É um conto, né, de Natal. Então, na verdade, é isso. Então, hoje a aula fixa muito mais, porque é uma aula de quê, pessoal? De historinhas. Que a gente vai ver quem entrou com uma ação, quem não entrou e que bicho que deu. Então, fixa muito mais. E terceiro ponto da aula de hoje, pessoal, porque é importante saber? Porque normalmente as questões da OAB, elas nos exigem de que maneira? Caso prático. Então é muito raro hoje uma questão da OAB, ela perguntar para você coisa conceitual. Por exemplo, qual o conceito de empregado? Pode cair? Pode, tudo é possível, mas é mais difícil. Então, normalmente ele conta um caso prático. Fulano trabalhou numa empresa, foi mandado embora por justa causa, quais os direitos que ele tem? É mais ou menos assim que está caindo na prova da OAB, tanto na primeira quanto na segunda fase. Então, aqui, gente, estão os motivos de vocês assistirem a nossa aula de hoje. Tá bom? Bom, qual que é o objetivo, gente? Eu vou dar a manchete e aí eu explico. Tudo bem? Como é que funciona? A gente vai tecendo algumas informações. Combinado? Então vamos lá. Bom, gente, a primeira notícia que eu separei aqui para vocês é uma notícia que se fala aos 4 cantos do Brasil. Quem trabalha na Uber, quem trabalha com aplicativo de veículo, Uber, 99 Táxi, dentre outros, gera-se vínculo trabalhista. Gente, já temos algumas decisões de primeira instância que dá o vínculo. Alguns TRTs, como por exemplo de Minas, TRT Terceira Região, que gosta também de dar esse vínculo.
Mas o TST, gente, pela quarta vez, tá certo? Desde quando veio a Uber para o Brasil, então, pela quarta vez, decidiu o quê, gente? Que não existe vínculo de emprego entre o motorista e a Uber. Então, quem quiser anotar isso, fica à vontade, gente. Não existe vínculo empregatício entre o motorista e a Uber. Não existe. Entre o motorista e a Uber. Perfeito? Por quê, professor? Porque nós vamos nos lembrar, gente, das aulas de direito do trabalho quando nós falamos em empregado. E lembra quando nós falamos quais são os requisitos para ser empregado? Quais são os requisitos para ser empregado, gente? Lembra que é o SHOP, SHOP com S? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Já falamos isso, não é? É o SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. É o artigo 3º da CLT. Todo empregado que tiver esses requisitos, gera-se o vínculo. Isso é um. No caso da Uber, o que o TST nos determinou, pessoal? Que não existe aqui a chamada habitualidade. O motorista da Uber, pessoal, ele vai trabalhar quando ele quiser. Veja, tem muitos colegas nossos de trabalho que fazem assim. Eles não são motoristas efetivos da Uber, pessoal. Mas eles vão trabalhar de carro, eles vão até o escritório, até a faculdade e voltam para casa. Perfeito? E eles fazem o quê? Eles se inscrevem na Uber como motorista e nesse trajeto, para ele chegar ao trabalho, ele direciona o carro, o aplicativo, para onde ele está indo. E determinadas pessoas que estão fazendo esse trajeto entram como passageiros. E isso ajuda a custear a gasolina. Então vejam bem, ele faz tanto isso de manhã, trabalha o dia inteiro na empresa e faz isso na volta para casa, direciona para a casa dele. Então vejam vocês que se um dia ele não quiser fazer isso, ele só não liga o aplicativo. Entende? É lógico, a Uber, ela manda mensagens? Claro que manda, pessoal. Ela manda informações, notícias? Manda. Mas isso caracteriza de alguma maneira vínculo? Nenhum. Isso é o que nós chamamos, pessoal, da Revolução 4.0 ou chamado até por alguns, Revolução Industrial 5.0, que são as novas aplicações ou as novas formas de trabalho que nós temos. Ou seja, gente, vocês sabem que a tecnologia, ela trouxe para nós uma grande mudança. Uma grande mudança. Veja, a aula que eu estou ministrando para vocês hoje, online. Há muito pouco tempo atrás, há um ano e pouquinho, era presencial. E Gleiber, vai ser uma tendência esse curso online? Claro que vai, pessoal. Isso veio, não é passageiro. Isso vai voltar alguma coisa presencial, evidentemente, mas de um modo geral, gente, isso vai se manter remoto. Né? Nós estamos verificando isso, juntamente com o MEC, que já autoriza a prática jurídica de forma online. Saiu uma resolução essa semana recente do Ministério da Educação e Cultura, que está alterando também, gente, a forma de extensão. Então a tendência é se transformar numa coisa mesmo remota, online. Perfeito? Então temos que nos adaptar. Tanto nós como alunos, que eu também sou até hoje, e professor também. E a faculdade também tem que repensar. Tá certo? Então é uma série de fatores que nós temos que levar. Isso é a Revolução Industrial 5.0, pessoal. Veja, por exemplo, a Uber é a maior empresa, né, do mundo de aluguel de veículos e não tem um carro. Você tem outros aplicativos, Airbnb, por exemplo, gente, que aluga hotel, mas não tem um hotel. O Mercado Livre, ele não tem uma loja física, mas vende produtos para o mundo inteiro. Então vocês podem ver que não tem como pedir vínculo com o Mercado Livre. Não tem como pedir vínculo, por exemplo, com a Uber. Esta é a Revolução 5.0. Perfeito? Bom, pessoal, aí vem a decisão aqui do juiz, é a primeira decisão que eu estou citando aqui para vocês hoje, e ele coloca exatamente esta frase, gente, para que a gente possa entender, para que vocês captem, né? Eu vou ler um trecho. Ao analisar a matéria, o relator ministro Breno Medeiros considerou que existe
abre aspas, palavra do ministro, a ausência de elementos caracterizadores da relação de emprego, já que o autor, que é o motorista independente, revelou que poderia ligar e desligar o aplicativo na hora que quisesse, bem como poderia se colocar à disposição ao mesmo tempo para quantos aplicativos de viagem desejasse. Dica importante para vocês, pessoal. Nesse ponto, claro, se eu fosse um advogado aqui, eu recorreria. Por quê? O fato de eu trabalhar para outros aplicativos não me desonera, talvez, de um vínculo com uma outra empresa. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho na faculdade A e eu vou trabalhar na faculdade B. Tem algum problema? Nenhum, pessoal. Exclusividade não é requisito para ser empregado, tá? Exclusividade não é requisito para ser empregado. Mas tudo bem, segue a linha e ainda o magistrado encerra. Que é de conhecimento geral a forma de funcionamento da relação empreendida entre os motoristas do aplicativo Uber e a referida empresa, a qual é de alcance mundial e tem se revelado como alternativa de trabalho e fonte de renda em tempos de desemprego formal crescente. Essa foi a decisão do TST, pessoal, em que não deu o vínculo de emprego aos motoristas da Uber. Perfeito, senhores? Aos motoristas da Uber. Essa é a primeira decisão. Aí eu coloquei o número do processo para vocês no arquivo e abaixo o link para que vocês tenham acesso também à notícia e o acórdão na íntegra, tá bom? Bom que vocês leiam, gente, sem dúvida nenhuma. Bom, essa, obviamente, foi a nossa decisão número 1. Deixa eu numerar aqui para mandar para vocês depois também, tá? Decisão número 1. Agora vamos para a decisão número 2, pessoal. A decisão número 2 fala o que para nós? Vou ler a manchete, tá bom? Vou ler a manchete. Tempo de curso de formação da Petrobras é reconhecido como vínculo de emprego. E aí vem, né, a linha fina embaixo. A capacitação tinha a finalidade específica de qualificar o empregado para atividade típica do contrato de trabalho. Então, pessoal, qual que é a sacada? Agora, se você quiser anotar, isso se faz necessário e importante. Gente, todo o tempo que o empregado fica em treinamento na empresa, é considerado como vínculo empregatício. Pessoal, quantas vezes nós entramos numa empresa e lá é feito um treinamento de 3 dias, 1 semana, 10 dias, depende. Nós, entre aspas, não estamos trabalhando efetivamente, mas nós estamos aprendendo aquele ofício. Isso para o TST é considerado, pessoal, como vínculo de emprego. É considerado sim como vínculo empregatício. Isto também pode se dar ao nome, e aproveitando aqui o ensejo, gente, falando sobre contrato de trabalho, a partir do artigo 442 da CLT. Nós temos o chamado pré-contrato. Vamos também definir o que é isso. O que seria o pré-contrato, professor? Pré-contrato, meus queridos amigos e amigas, é aquele contrato que é firmado entre as partes para assegurar que aquele empregado vai prestar aquele serviço. Então, vou te dar um exemplo. Eu faço um pré-contrato com você, bem simples, com um pedreiro, vou dar um exemplo disso. Com um pedreiro, que é uma pessoa que eu não faço muitas vezes um contrato físico, mas eu converso pelo WhatsApp. Esse WhatsApp, professor, tem a mesma validade de um contrato? A mesma validade de um contrato, pessoal. E eu converso com o pedreiro. Pedreiro, quanto vai ficar a obra para o senhor fazer aqui? Tanto. Legal. O senhor vai começar dia tal. Tá bom, dia tal eu começo com você. Chega no dia tal, eu
descumpro o meu acordado com o pedreiro e não quero mais que ele trabalhe e faça mais a obra. O pedreiro, com as mensagens que ele tem do meu WhatsApp, ele vai pedir uma indenização correspondente, porque ele deixou de fazer outros trabalhos para poder pegar o meu trabalho, entendeu? Então, gente, isso chama-se pré-contrato. Pré-contrato é qualquer acerto que é feito antes do contrato efetivo. Vou te dar um outro exemplo. Jogadores de futebol. Jogadores de futebol. Normalmente o fulano está jogando pelo maior time do mundo, que é o São Paulo Futebol Clube, não é? Ele está jogando pelo São Paulo. Aí ele está sendo contratado por um outro grande time, que é abaixo do São Paulo, claro. Barcelona, Real Madrid, que é sempre abaixo do São Paulo. Aí ele termina o campeonato aqui no Brasil e vai jogar lá naquele campeonatinho, a Champions League na Europa, que é muito menor do que o nosso aqui. Tá certo? Quem dera, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Esse é o pré-contrato, pessoal. Ou seja, ele se vincula a trabalhar em outra empresa. Se a empresa não aceitá-lo, ou se ele não for, uma das partes pode pedir indenização. Tá claro a todos? Então, se você fechou um pré-contrato e esse contrato não é obedecido, não é cumprido, isso gera-se, evidentemente, uma indenização correspondente. Tudo bem, pessoal? Bom, Gleiber, repetindo. Então, WhatsApp, e-mail, mensagem no Facebook, né, aquela mensagem, mensagem mesmo, né, privada, tem validade? Tem. Telegram? Tem. Tudo isso serve como, prova para pedir esse vínculo. Beleza, minha gente? Legal? Então essa foi a questão número 2 que nós falamos aqui. Agora vamos para a questão de número 3, que está aí na sequência, está na página 4 do arquivo de vocês aí, para depois vocês lerem com calma. Qual que é a manchete? Motorista impedido de prestar serviço não sofreu perseguição, diz o nosso querido e amado TST. Gente, o que é perseguição do ponto de vista trabalhista? Perseguição, gente, do ponto de vista trabalhista, é qualquer relação em que o empregado é coagido. Se houver coação, necessariamente, gente, é considerado isso como perseguição. Claríssimo a todos? Clíbio, o que seria uma coação? Te dar um exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês e de repente o meu telefone não para de tocar e as mensagens não param de chegar da minha coordenação da faculdade. Por exemplo, se eles sabem que eu estou em aula a esta hora, por que eles ficam mandando mensagens para mim? É para quê? Para coagir, para atormentar, para quê? Pegar pesado. Isto é perseguição, pessoal. Então a perseguição, ela é muito comum, infelizmente, quando a empresa quer que o empregado peça as contas. Gente, se o empregado ele não está satisfeito, ou se a empresa não está satisfeita com ele, evidentemente que nós temos que chegar a um consenso, a um acordo. Nem eu fazer corpo mole e nem a empresa fazer coação comigo. Então, meus queridos amigos, a perseguição, ela está intimamente ligada a qualquer tipo de coação. E essa coação, ela pode ser profissional, como essa que eu falei para vocês, como ela pode ser também de cunho sexual. Sim, de cunho sexual, pessoal. Não tem aquele empresário, aquela empresária, ou até mesmo um gerente, um coordenador, um superintendente, que assedia a outra parte, gente. Isso não importa o sexo? Sim. Isso pode ser caracterizado isso também como perseguição, professor, mas disso vocês não tenham a menor dúvida. E isso gera uma indenização. E vamos relembrar? Quanto que é a indenização que o empregado recebe? Bom, aí eu me socorro na nossa querida e amada CLT, não é? Indo para a nossa querida e amada CLT, meus queridos amigos, nós temos aqui, a partir do artigo
235A de amor, tá certo, gente? Que ele fala, obviamente, 235, meu nariz. Isso aqui eu falando de ferroviário. Ele fala sobre dano moral, gente, e ele atesta exatamente o quê? Os valores. E quais são os valores? Anotemos isso, gente. Vamos lá. Aqui é 223, professor. 223A. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Pronto. 223A. E fala o que para nós, pessoal? Que o valor da indenização será de 3, 5, 20 ou 50 vezes o salário do empregado. Lembra-se disso? 3, 5, 20 ou 50 vezes o salário do empregado. Gleibe, então quanto que será a indenização, professor? Bom, depende. Se for leve, médio, grave ou gravíssimo. E aqui vocês podem ver na CLT, pessoal, que existem várias situações, tanto atenuantes como também agravantes, como no penal, né? Por exemplo, gente, o juiz sempre considera várias situações para aplicar o dano moral, gente. A natureza do bem tutelado, a intensidade do sofrimento e da humilhação, a possibilidade de superação física e psicológica. Aqui eu paro. Olha o que ele fala aqui no inciso 3 do artigo 223G, pessoal. A possibilidade de superação física ou psicológica. Gente, tem pessoas que elas conseguem se levantar mais fácil e tem outras que não conseguem se levantar tão fácil. Isso depende de cada um. Não tem certo ou não tem errado, gente. Tem pessoas e cada um tem a sua visão, né, de mundo. Por exemplo, qual a visão de mundo que eu tenho? Quando você fala mal para mim, né, de mim ou para mim de alguma coisa, eu considero isso como um veneno. Aí cabe a mim pegar a taça, beber ou não. Normalmente quando a pessoa fala algo que não me agrada, eu simplesmente faço o quê? Afasto a taça. Tá bom, gente? Eu não posso impedir o que as pessoas falam, mas eu posso impedir como eu interpreto. Então, obviamente que pessoas assim, a superação é muito mais tranquila. Mas tem pessoas que bebem a taça do veneno. E aí fica muito mais difícil. Aí, claro, que a mesma situação, a mesma ofensa, dependendo da pessoa, uma vai ter uma indenização maior, uma vai ter uma indenização menor. Como que eu faço para ter uma indenização maior, professor? Simples, meus caros amigos. Se você comprovar documentalmente, através de relatório de psicólogo ou psiquiatra, que você está em crise em virtude daquilo. Perfeito? Então é normalmente isso que a gente pede para as partes. Então perseguição, gente, tem que necessariamente ter esse tipo de documento, tá certo? Para que você possa comprovar de forma muito mais clara. E aí, gente, essa decisão está aí disponível para todos vocês. Peço que vocês vejam com muito carinho, tá? Vamos para a quarta decisão. Aqui frisando, falando, claro, sobre as gestantes. Vamos lá, gente. O que seria a chamada aqui? Qual é a chamada da manchete? Gestante que ajuizou a ação depois do parto tem direito à indenização. Gestante que ajuizou a ação depois do parto tem direito à indenização. Vamos lembrar disso? Vamos lá, gente. Primeiro aspecto. Lembra a diferença de licença maternidade e estabilidade gestante? Até vou colocar para vocês aqui, artigo 10, 2B da DCT. 10, 2B da DCT. E é claro que indo para a nossa querida e amada CLT, nós temos também aqui. Isso, deixa eu só voltar aqui para você. Ótimo. Gente, vocês sabem que a CLT, ela trata muito bem das nossas empregadas gestantes, perfeito? E aqui, gente, nós temos o menor, que é o 402, e nós temos as mulheres, que é um pouquinho antes, 390, mais um pouquinho aqui, ó. Cadê você? 372. 372 da CLT. Gente, licença maternidade é o tempo que a empregada vai ficar em casa
prestes a receber o bebê ou já com o bebê. Licença maternidade é de 120 dias, lembra disso? Podendo ser prorrogado para até 180. Então você tem 120 dias, mulher, do tempo que você fica em casa. Lembrando, só lembrando, que licença maternidade, a mulher poderá sair 28 dias antes do parto. Faltando 28 dias para o parto, a mulher poderá sair para vocês. Perfeito? De licença maternidade. Perfeito. Agora já, a estabilidade gestante, ou garantia de emprego provisória gestante, a partir de que momento? É da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Bom, a mulher está gestante, lá para o 3º, 4º mês ela é mandada embora. Ela pode mover uma ação? Pode, pessoal. Não tem problema nenhum, sem estresse. Mas ela espera ter o bebê, espera amamentar o bebê, para depois mover a ação. Ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso, pessoal. Mas por que as mulheres fazem isso? Mãe é mãe, né? Ela fala, não, se eu estou gestante e eu ficar estressada, esse estresse vai passar para o meu filho. E se eu estou lactante e eu ficar estressada, esse meu estresse também vai passar para o meu filho. Então mãe é mãe, fala, calma, deixa passar essa fase, depois que ele já tiver a papinha, aí eu entro com ação. Porque a mulher, ou como qualquer pessoa, tem 2 anos para ingressar com uma ação da sua dispensa. Então olha só que interessante. Então a mulher, ela pode esperar ter o bebê para entrar com a ação? Pode. Detalhe que se faz necessário e importante. Professor, ela era estável, não era? Até 5 meses após o parto. Ela entrou com uma ação, professor. Ela entrou com uma ação. Ela será reintegrada? Cuidado com essa pergunta. Muito cuidado. A gestante, gente, ela somente será reintegrada na empresa novamente se ela entrar com uma ação até 5 meses após o parto. Se ela entrar com uma ação até 5 meses após o parto, ela será estável, ok? Ela volta. Agora, se ela mover a ação depois do 5º mês, necessariamente, meus caros amigos e amigas, ela só vai receber a indenização. Tá? Então, só volta para a empresa se entrar com a ação até 5 meses após o parto. Se passou esse período de 5 meses, ela também pode mover com a ação. Só que ela não será reintegrada. Ela será apenas, entre aspas, né, indenizada. Ficou claro isso a todos, pessoal? Legal? Essa foi a nossa questão de número 4.